Ok, pessoal, voltando então e dando continuidade ali nos nossos conceitos de PHP, agora a gente vai ver os operadores de comparação, ou seja, os comandos de comparação. Como assim comparar? Bom, nós vamos aprender agora a comparar dois valores. E existem alguns comandos, que a gente utiliza para poder fazer essa comparação. Ora, sempre que a gente quer comparar uma igualdade de conteúdo em variáveis, nós vamos estar utilizando o igual, igual. Então, eu vou colocar aqui comentado, ó, igual, igual, tá? Para comparação de conteúdo. Vamos chamar assim, de conteúdo, ou seja, as informações que estão dentro da variável. Vou até dar um zoom maior aqui, para vocês verem melhor o igual, igual. Então, um exemplo de comparação, tá? Usando o igual, igual. Digamos que eu tenha a variável nome, que eu vou atribuir um valor para ela de ano. E vou ter a variável nome 1, que eu vou atribuir para ela o valor de Ana, com maiúsculo. Olha, a gente está analisando o conteúdo. Ana, todo minúsculo, Ana, grafado com a inicial A maiúscula. Eu comentei com vocês nos vídeos anteriores que o PHP ele é case sensitive, ou seja, ele trata e faz a diferenciação entre maiúsculo e minúsculo. Então, para nós, Ana, tudo minúsculo, e Ana com A maiúsculo, são informações equivalentes. Para o PHP, como ele é case sensitive e faz essa diferenciação, ele não vai entender da mesma forma. Tá? Então vamos ver o que ele vai retornar agora. Sempre que a gente quiser fazer uma comparação de informações e exibir o resultado na tela, se essa comparação é verdadeira ou é falsa, nós vamos usar a função vardump. E aí a gente vai colocar a expressão dentro dela. Então, por exemplo, variável nome igual a variável nome 1, certo? Então, o que ele vai fazer aqui agora? Nós vamos estar comparando se a informação, ou seja, o valor que foi atribuído para a variável nome é igual ao valor que foi atribuído para a variável nome 1. Tá? Se a comparação for valores iguais, ele vai retornar verdadeiro ou true. Se não forem iguais, ele vai retornar falso, ou false, no inglês. Ele sempre vai fazer esse retorno em inglês. Vamos pegar aqui o nosso navegador, vamos executar. Olha lá, retornou false. Ou seja, o conteúdo gravado dentro dessas variáveis não são equivalentes, são distintos, são diferentes. Tá? Para mostrar para vocês que ele trata isso, coloquei agora as duas grafias feitas da mesma forma, nome e nome 1. Se nós salvarmos e executarmos novamente, agora ele vai retornar true, porque a grafia da informação que está contida nas duas variáveis são iguais, correto? Uma distinção que ele faz com relação a isso, tá? Está relacionado a números. Tá? Então, eu vou só comentar aqui, para manter esse código aqui para vocês verem e talvez depois utilizarem numa comparação. Então, eu vou criar aqui, número 1, e eu vou grafar esse número 1, 10, como sendo uma string. E vou criar aqui número 2 e vou grafar ele como sendo um número mesmo. Tá? E agora eu vou fazer a comparação. Vardump, a variável número 1
comparando com a variável número 2. Ora, vamos ver o resultado disso? Vamos ver como que ele vai tratar esse resultado? Notem que número 1, ele está do tipo string, ok? Mas número 2 está como número. Só que eu também mencionei para vocês que o PHP, mesmo estando entre aspas, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai converter esse número entre aspas para número. Ele vai entender que ali é um número. Então, por isso que ele retornou true aqui, ó. Tá? Pode parecer que ele não fez nada, mas na verdade ele fez. Ele fez a comparação, viu que o 10 é igual a 10, porque ele faz a conversão do 10 aqui, é texto para número, e compara os dois conteúdos das variáveis. Tá? Então, o igual, ele é utilizado para fazer essa comparação entre conteúdos, tá? Entre informações atribuídas para as variáveis. Então, sempre que a gente quiser comparar o valor de uma variável com o valor de outra variável ou com o valor de uma constante, nós vamos utilizar o igual. Lembrando que, mencionei também no vídeo anterior, quando a gente viu o comando de atribuição. Para a gente, o igual significa igualdade. Só que, na parte de programação, um igual somente é para atribuir valores. Quando eu quero comparar, eu utilizo o igual, ou seja, a duplicação do sinal igual. Correto? Então, pessoal, esse é o método para a gente fazer a comparação de conteúdos. Além da comparação de conteúdo, nós também podemos fazer a comparação de tipos de informações. Como assim, tipo de informação? Nós podemos comparar se o tipo de uma informação guardada numa variável é texto, é número, é double, é inteiro, né? No caso do número, se ele é inteiro ou se ele é double. Então, a gente consegue também fazer essa comparação de tipos. Tá? Para a gente comparar os tipos, nós vamos utilizar 3 vezes o igual. Então, para comparação de tipos de variáveis. Tá? Então, quando a gente está comparando tipos de variáveis, a gente vai estar fazendo isso. A gente vai estar utilizando 3 vezes o igual. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou aproveitar aqui e vou pegar o exemplo do número aqui. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui, vou descomentar aqui. E vou incluir mais uma vez um igual aqui. Olha, pessoal, a gente viu que número 1, o tipo que ele está gravando na variável é um tipo texto, uma string. E número 2, o que ele está gravando é um tipo número inteiro, número 10. Então, fazendo essa comparação de tipos de variáveis, a gente vai ver que ele vai retornar falso. Por quê? Uma variável está guardando texto e a outra variável está guardando número. Tá? Tudo bem que se a gente pedir para somar número 1 mais número 2, ele vai converter esse número textual para um número real, tá? Um número de verdade. Mas isso numa operação aritmética. Ele não vai mudar o tipo, ele vai fazer a conversão. Então, nesse caso aqui, ele vai retornar para a gente false, porque são variáveis de tipos diferentes. Tá? Então, salvei aqui, mostrando para vocês aqui no browser como é que vai ficar. Olha lá, ele retornou que é uma informação falsa. Tá? São tipos diferentes. Vai mudar isso se eu vir aqui, por exemplo, e tirar as aspas. Beleza. Então, além dessa parte de comparação de tipos de variáveis, a gente também pode estar fazendo
a comparação com relação à diferença. Eu posso comparar os valores para ver se eles são diferentes ou não. Então, sempre que nós quisermos comparar valores diferentes, eu vou até mais uma vez comentar aqui, né? Ou melhor, vou aproveitar aqui o número, né? E vou até fazer também mais uma vez uma cópia aqui. Né? E agora a gente vai estar calculando, né? Vou rolar um pouquinho aqui. A gente vai utilizar para a diferença, exclamação igual, que vai ser para retornar, né, se os valores são diferentes. Opa, são diferentes. Então, o que a gente vai ver? Se eu colocar aqui, por exemplo, né, vou tirar o comando de comparação de tipos e vou colocar aqui diferente. Ora, número 1 é diferente do número 2. Notem que o tipo é diferente. Só que agora o diferente não vai estar comparando o tipo. Ele vai estar comparando o quê? A informação que está armazenada na variável, a informação que foi atribuída para essa variável. Então, se a gente pegar, salvar e executar esse código aqui, tá? Executando esse código aqui no nosso browser, a gente vai ver que ele vai retornar falso. Por quê? Porque não é diferente. Eu havia esquecido de comentar aqui, né? Então, vamos salvar aqui, vamos executar. Ó, o 10 é diferente de 10? Lembrando que se é número, ele vai converter isso para número e vai estar avaliando o valor da variável. Tá? Então, ele vai retornar aqui que é falso. Por quê? Não é diferente. É o mesmo valor, é o mesmo conteúdo, a mesma informação. Agora, se eu pegar aqui, por exemplo, e colocar 100 e pedir para ele comparar se é diferente ou não, ele vai pegar e vai falar que é true. Por quê? Tem diferença. Um valor é 10 e o outro valor é 100. Certo? Então, pessoal, esses são alguns comandos aí que a gente pode estar utilizando para fazer essa comparação. Ok? E também, além de checar a igualdade dos valores, a gente também pode checar a diferença dos valores. Ok? Ainda complementando tudo isso que a gente fez, tá? A gente pode ter também, né? Por exemplo, os comandos que vai checar se é maior, menor, maior, igual, menor, igual. Certo? Então a gente também pode estar trabalhando com isso. Tá? Então, por exemplo, ó, se eu tiver, vou aproveitar esse código aqui. Digamos que eu queira saber se o número 1, né, vou comentar aqui, para não ficar dando mais respostas. Eu quero saber se o número 1 ele é maior que o número 2. Bom, o número 1 vale 100, o número 2 vale 10. Se a gente executar esse código aqui, ele vai falar que é true. Né? Como a execução anterior também retornou true, então ele vai manter aqui o true. Mas, se eu colocar, por exemplo, que ele é menor, ora, o 100 não é menor que 10. Tá? E executar, ele vai retornar agora que é falso. Né? Ele vai falar que é falso. Por quê? 100 não é menor que 10. Certo? E o mesmo processo a gente vai poder ter aqui, ó, com o menor igual e também com o maior igual. Certo? O que é o maior igual? Ora,
Digamos que eu tenha aqui 10. 10 e 10. Se eu colocar só número 1 é maior que o número 2, ele vai retornar que é falso. Certo? Retornar que é falso. Mas se eu colocar que ele é maior ou igual, isso inclui que ele pode ser 11, 12, mas também pode ser 10. Então, se o número 1 é maior ou igual que o número 2, agora ele vai retornar verdadeiro. Por quê? Porque inclui também o número 10. Tá? Ele está verificando, além da igualdade, mas também se ele é maior. Tá? Então, pessoal, esses comandos que a gente acabou de ver aqui, de atribuição, de comparação, né? Ou melhor, não de atribuição, né? De atribuição é o igual. Esses comandos que a gente acabou de ver aqui, de comparação, de verificação se é maior ou menor, a gente vai estar vendo sempre, tá? E a gente vai estar utilizando muito isso no decorrer da implementação, ainda mais quando a gente for trabalhar com comandos de decisões, né? Com comandos de repetição. Tá? Então a gente vai estar sempre utilizando essa parte de comparação. Ok? Ok, pessoal. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. E a gente se vê daqui a pouquinho no novo vídeo. Ok? Abraço.